Olá, meus amigos traders e investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é David e sejam muito bem-vindos ao canal Bolsa Expert. Essa foi sem dúvida uma das semanas mais difíceis que eu enfrentei desde quando comecei a operar esse setup. Então, como sempre, eu já havia feito o pré-mercado, eu fui direto para que a terceira operação, não conseguia gravar nem a primeira nem a segunda operação. Uma operação que eu fiz vendido, no mini índice. Como eu já havia falado para vocês, eu acredito na tendência de baixa e ele deu ali o meu stop, entrei pelo preço fechamento de reversão de venda. Mesmo assim, o trade estava bem posicionado, se você ver. Aqui eu coloquei o meu stop um pouco acima aqui da máxima. Depois eu fiz novamente outra venda. O mercado estava caindo as médias móveis aqui mais curtas caindo também. Porém o 12R ele é muito volátil. Eu entrei por esse, em tese foi por esse preço fechamento de reversão de venda. Coloquei o meu stop acima dessa máxima, coloquei o meu alvo, duas vezes o meu risco, mas ele foi lá e estopou a operação. No dia 16, esse já é um novo dia, eu fiquei olhando mais o mercado. Quando eu fiz uma operação, eu acreditava que o índice poderia perder aqui essa VWAP. E ao perder essa VWAP, você vê que o Ibov também estava bem próximo aqui essa mínima do dia anterior. E eu acreditava que ele poderia perder aqui, romper com força e despencar. Mas coloquei ali a minha entrada, na VWAP praticamente. Ele me estopou nessa operação e aí nós fomos para a segunda operação do dia. Eu entrei vendido, novamente as médias estavam caindo ali. 12R ele estava um pouco distante da VWAP, então eu falei, bom, ele pode querer agora, já que ele sentiu como resistência, e buscar aquele ponto. Entrei pelo preço fechamento de reversão de venda, coloquei o meu stop aqui acima, um pouquinho dessa máxima aqui desse candle. Nos 5 minutos ele estava apresentando uma força, nessa hora aqui do dia na venda. Eu olhei até os stops para trás, eu olhei ali um pouco para trás como é que estavam os fundos posicionados. Você vê que ele tocou na mínima, subiu e estava fazendo novamente uma correção. Nessas duas médias aqui estavam dando tendência do mercado. Eu tive que me ausentar, então deixei a tela aqui gravando e aí eu coloquei o meu alvo duas vezes o meu risco. Eu deixei ele travado nessa operação e foi uma operação ali que eu coloquei um alvo de 300 pontos. Na verdade, o alvo correto deveria ser 320, 330 pontos, mas decidi por colocar esse stop aqui de 300 pontos lá em 171.900. Se você vê aqui no 12 minutos ele fez um preço fechamento de reversão de venda, onde você poderia ter vendido aqui na perda dessa mínima, buscando ele duas vezes o seu risco e a operação deu ganho. Minha terceira operação também foi na ponta vendedora. Eu gosto de operar mais assim a favor da tendência majoritária, seja semanal, seja diária. E eu fiz uma venda pelo preço de fechamento de reversão de venda. Novamente aqui, coloquei aqui o meu stop acima dessa máxima desse candle aqui. Poderia ter puxado ele mais um pouco para trás do meu stop, colocado um pouquinho acima aqui desse fundo aqui anterior, mas coloquei aqui e foi um trade muito rápido, Em questão aqui de pouco tempo ele já foi aqui, ele chegou bem próximo, ele ficou segurando aqui e tocou lá no meu stop. Eu encerrei essa operação e fiquei analisando qual outra operação poderia acontecer. Essa foi a quarta operação do dia 18 aqui. Entrei na hora que tinha feito essa venda, como eu falei para vocês. Eu fiz essa outra venda pelo preço fechamento de reversão. No 10 minutos, você vê que o índice futuro estava em força, na queda aqui. Bovespa também da mesma forma. Esses alarmes aqui de alguns pontos que eu havia estabelecido que eram pontos importantes que o mercado poderia segurar, tanto para venda como também poderia virar uma resistência. O mercado foi lá, sentiu esses preços, voltou aqui bem próximo, que acho que ficou faltando 5 tickets aqui nesse momento aqui. Ele fez outro candle aqui de força, só que aqui, se você ver, ele começa a fazer aqui, faz esse candle aqui com essa mínima aqui, ó, praticamente encostada na VWAP. E essa mínima aqui ele faz um pouco mais alta, 1, 2, 3 de compra e dá o stop. Eu fico olhando na operação, só para ver como é que ela teria. Eu deixei aqui só para vocês verem como é que a operação funcionou. Se eu tivesse colocado o meu stop, talvez 5 pontinhos aqui a mais, o mercado foi e depois andou, Ele foi, perdeu a VWAP, que eu acreditava que nesse dia ele ia perder a VWAP. Eu já vinha mostrando aqui uma aptidão e foi lá e deu duas vezes o nosso risco, se eu tivesse na operação, mas a operação foi loss. Depois aqui foi essa outra operação, Fiz novamente um preço fechamento de reversão de venda. Ele é quase como um 2-3, só que um 2-3 em Renko eu não gosto assim de olhar tanto por esse lado. O Renko é mais favorável e padrão de gatilho, padrão de candles. Preço fechamento de reversão de compra, de venda, barra ignorada, é mais suscetível no Renko. No minutos, em gráfico de time frames, minutos, 5 minutos, 10 minutos,
Aí aparece mais o One Punch Man, aparece mais o preço, fechamento e reversão, aparece ainda mais 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de venda. E inclusive, né, eu tô fazendo até um backtest, um estudo sobre esses gatilhos de entrada em ações e quero trazer para vocês. Essa semana foi uma semana que eu não consegui estar ali, eu gravei alguns momentos, que praticamente todos os trades que eu fiz, mas eu não pude ter aquela dedicação em estar sempre gravando ali e já postando em seguida. A saída ideal, né, pelo esse sinal aqui era nesse ponto, mas eu consegui alongar um pouquinho mais o trade e deu ganho. Sexta operação do dia, você pode até se perguntar assim, mas você não fez muita operação, mas eu tava de olho ali no meu risco, né? O meu risco e quanto eu tava ganhando para poder ponderar e ficar ali equilibrado. Eu operei pelo preço, fechamento e reversão novamente com, aqui se você ver, é quase como se fosse 2 setups, né? Porque essa barra aqui ela é vermelha. Então se você olhar para cá, é uma barra branca ignorada em uma tendência de baixo. Se você ver aqui, o ponto que eu falei que me deu assim um receio foi a mínima, né? Nós temos aqui a mínima do dia. O mercado sempre ele trabalha, principalmente no mercado lateralizado, ele vai trabalhar em questão de máximas e mínimas. Ele vai trabalhar dentro dessas regiões. Isso eu digo sem medo assim para vocês. Vocês querem operar e querem tipo assim entender alguns pontos do mercado? Essa foi a minha sexta operação e última desse dia. Aqui foi 19. Dia 19 eu fiz apenas uma operação. Continuando, sempre olhem mínimas, máximas dos dias anteriores, a abertura tanto do dia atual como o fechamento do dia anterior, que esses pontos sempre são pontos importantes. Eu fiz uma operação vendida, deveria ter vendido aqui mais em cima. Se eu tivesse conseguido vender mais acima, eu teria, né, tido ganho, mas coloquei aqui, continuei acreditando nessa venda. O problema é que eu entrei atrasado na operação. E aí, ó, se você ver, se calcular aqui, ele teria pago a minha operação, porém como eu entrei atrasado, acabou que a operação não conseguiu andar mais do que aquele primeiro objetivo. Nesse ponto aqui, eu vi que ele estava se formando ali, ó, o padrão de 1, 2, 3 de compra no índice futuro, né? Ele entrou uma força compradora aqui nesse momento, mas foi uma operação que ela ficou ali, você vê que ela fez uma resistência, ela ficou trabalhando aqui nesses níveis até chegar lá no meu stop, né, e me tirar dessa operação. Tá? Então com stop 170 pontos, certo? Então tá aqui o resultado que eu mostrando para vocês aqui do dia 16 ao dia 19. O meu resultado líquido total foi de menos R$196, então foi uma semana barata novamente. Eu só tive aqui 2 operações vencedoras. Se você ver, olha o tamanho do custo, né? Um custo muito alto para essa quantidade pouca de operação. Em 11 operações, quase 20% vencedoras, né? Em 2 operações eu fiz quase o meu resultado líquido, né? Você vê o meu resultado bruto aqui, que deu prejuízo bruto, diminuído pelo líquido, sobrou aqui praticamente quase, né? Bem próximo da mesma coisa. Então você vê que quando, isso é que é o ideal, você perder pouco, mas quando ganhar você tentar alongar um pouco mais. E sobre a questão da operação atrasada, era algo que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, sobre a questão do operacional em renco, que eu percebi que tem dificultado e não tem assim se tão favorável. Uma das coisas, um dos motivos é isso, é você entrar atrasado na operação. Então essa foi as minhas operações da semana. Posteriormente eu quero fazer um vídeo como eu analiso as ações. Eu tenho acertado basicamente sempre que a tendência macro do ativo, sempre eu tenho feito as minhas anotações, colocado aqui os meus pontos importantes e o que eu acreditava que o mercado iria fazer durante o dia, e sempre tem sido uma boa leitura macro. Porém, infelizmente, nesse operacional aqui no 12R não tem performado muito bem. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.